De uma realidade que cresce, né, na vida de muitas pessoas, está presente, acontece na vida de muitas pessoas, ok? Talvez você já tenha experimentado, talvez você esteja experimentando, que é a realidade a realidade da amargura, ok? Opa, não é esse não, é gente amargurada com a vida. Vou botar no outro. Ok, a realidade da amargura, certo? A amargura, ela é, de acordo com algumas definições relacionadas à parte emocional, né? Ela é um sentimento que faz com que o nosso coração exploda de angústia e de decepção. Okay? Esse é o sentimento de amargura, né? É um sentimento, né, que a gente experimenta, que não passa meramente pela questão da tristeza, né, ou da dor, ok? Vai além disso, vai além da tristeza, vai além da dor. Ela engloba essa realidade de uma profunda angústia somada a uma profunda decepção no nosso coração, na nossa vida, que faz com que a gente sinta assim como se a gente fosse explodir, certo? Por dentro. E tem muita gente que passa por situações assim. Muitas pessoas que estão assim. Pessoas que estão, por exemplo, amarguradas com outras pessoas por causa de alguma coisa que aconteceu, um problema às vezes na família, que cria uma situação ali, você fica amargurado com as pessoas, ou então no trabalho, amargurado com pessoas no trabalho, alguém no trabalho que puxou o tapete, ou alguém no trabalho que falou por você pelas costas, né? E aí você fica com aquele sentimento, né, no seu coração. Amargurados, pessoas amarguradas com a igreja, né? Às vezes a gente tem algumas situações que acontecem na vida da gente, na igreja, na comunidade que a gente está frequentando, ou que a gente frequentou, né? E aí aquilo fica no coração da gente, traz essa amargura no nosso coração. E há muitas pessoas também amarguradas com Deus, né? Muitos estão amargurados com Deus, porque esperavam, na verdade, que algumas coisas nas suas histórias, nas suas vidas, não acontecessem da maneira que está acontecendo. E olham para Deus e veem Deus como alguém que é todo poderoso e que é soberano, e aí entendem que Deus poderia evitar aquilo que ela está passando, aquilo que ela está experimentando, mas Ele não evitou. Então a pessoa fica amargurada muitas vezes com Deus. A questão da amargura em si, ela não é o problema, ok? Todos nós, hora ou outra, numa situação ou outra, experimentamos a realidade da amargura, certo? Essa não é, a questão não é eu não posso ficar amargurado, certo? A questão é que eu não posso alojar a amargura. Então, amargurados, muitas vezes nós vamos ficar. Nós vamos viver situações, nós vamos viver realidades, seja no casamento da gente, seja no relacionamento familiar, seja na vida profissional, seja no relacionamento comunitário, da igreja, no clube, onde você estiver, nós vamos viver situações onde nós vamos nos sentir, muitas vezes, amargurados. Agora, a grande questão é o que nós fazemos com esse sentimento, o que nós fazemos com a amargura. Quando, ao invés de nós vivenciarmos a realidade da amargura e lidarmos com ela a fim de que ela vá embora, nós a armazenamos, nós a guardamos, né, nós a cultivamos, então é que nós temos problema. Por quê? Porque quando a amargura não é tratada, ela se transforma no que a gente chama, os psicólogos chamam de raiz de amargura. Ok? E aí é que nós temos o problema. A raiz de amargura tem a ver com aquele sentimento começar a ser o sentimento que comanda a sua vida. Okay? O sentimento que dirige você em toda circunstância, em toda situação. O sentimento, a diferença entre o sentimento de amargura e raiz de amargura é que o sentimento de amargura é uma situação que você pode vivenciar numa realidade pontual,
circunstancial, momentânea, que realmente trouxe a amargura para você naquele momento, e a raiz de amargura faz com que você comece a ver a vida de forma amarga. Não só uma situação, não só um momento, mas aquela situação, aquele momento gera em você uma ótica da vida amargurada. E aí as coisas começam a se complicar. É por isso que as Escrituras nos dizem, em Efésios 4:31, que nós não devemos alojar a amargura. A palavra de Deus nos diz em Efésios 4:31, livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Veja, livre-se. A ideia aí no original, para livrar-se, é você jogar fora rapidamente. Ok? Jogar fora rapidamente. Então, é um negócio que vai vir, mas você não deve acolher. O mais rápido que você puder, você tem que jogar aquilo fora. Todas essas situações aqui são realidades que nós experimentamos na nossa vida. Amargura, ira. Quem é que nunca ficou irado no trânsito? Ira, ok? Gritaria, muitas vezes a gente experimenta isso, uma discussão, aí a gente começa a gritar com o outro e tudo mais. Calúnia, muitas vezes a gente calunia. Não, eu nunca caluniei ninguém. Calúnia é você falar sobre uma pessoa para outra, sem ela estar presente. Isso já é calúnia, tá certo? Falar mal. Então, em vez de você resolver com a pessoa, então todos nós, num momento ou no outro, acabamos caluniando, e maldade, são realidades que estão presentes. Então, o texto bíblico diz para a gente: livre-se disso rapidamente. Você não tem como evitar que essas realidades venham a você, mas você tem como evitar que elas permaneçam com você. Então, livre-se delas, jogue-as fora o mais rápido que você puder. E aí, o que é interessante é a gente saber que esse negócio de amargura não é, conforme a gente vê muitas vezes sendo apresentadas hoje, como uma enfermidade do século XXI, uma enfermidade emocional do presente século, que por causa da vida que a gente tem. Então, não, a amargura, como a Bíblia mesmo mostra para a gente, é uma realidade que está presente na nossa vida e na nossa sociedade por conta da queda. E aí, na Bíblia, a gente tem gente como a gente. Hoje eu quero apresentar para você a vida de uma mulher chamada Noemi. Noemi tem uma história de amargura. A história de Noemi está no Antigo Testamento, lá no livro de Ruth. Então abra a sua Bíblia lá, ou ligue a sua Bíblia no livro de Ruth. É facinho, você pode pegar no começo da Bíblia, ok? Depois do livro de Juízes, você tem os 5 primeiros livros da Bíblia, e você tem Josué. Depois de Josué você tem Juízes. Depois de Juízes você tem Ruth. Certo? Então ele é aí qualquer 5, 6, 7, 8 livro, É isso? Tem certo? Porque eu fiquei aqui na mensagem da série que é anterior, o tempo todo falando que o Pedro levou 9 caras com eles. Aí ninguém falou para ele: não é 9 não. Eu estava contando errado o número lá, sei lá onde eu arrumei mais 2, Mas tudo bem. Então vê aí se a conta está certa, Matemática não é meu forte. Está certo aí a conta? Muito bem. A história de Noemi está então inserida na história desse livro que a Bíblia chama de Ruth. Okay? Para quem não sabe, não conhece a história de Ruth, Ruth, de acordo com alguns intérpretes do Antigo Testamento, é a mulher que preconiza Provérbios 31. Certo? Mulher virtuosa. Quem a achará? Alguns entendem que quem escreveu o Provérbios lá 31 foi Boaz, falando de Ruth, ok? E ela de fato é chamada no texto bíblico, no momento que ele está com ela, sobre mulher virtuosa, ok? Então o livro, na verdade, ele narra a história de Ruth, mas a história de Ruth, ela está entrelaçada com a história de Noemi. Veja aí, no capítulo 1, verso 20, nós vemos uma afirmação sendo feita por Noemi: as
ela está retornando à sua cidade natal, e aí ela encontra as amigas, né? As vizinhas de portão, né? Sabe aquelas vizinhas da cidade do interior, antigo, né? Punha a cadeira no portão para conversar, falar, né? Mal da vida dos outros, tudo mais, né? Todo mundo queria ir na reunião das mulheres, né? Na cadeira do portão, porque quem não fosse era assunto da vez, né? Então todo mundo ia, né? Aí a Noemi voltou para casa. Quando ela chega, as mulheres ficam em alvoroço, falando, é a Noemi? Não é, não, parece que é, mas não é, né? E todo mundo aí, vão nela e fala, Noemi, você voltou? Aí ela diz assim, não me chamem Noemi. A palavra Noemi, nome Noemi significa agradável, né? Então não me chamem Noemi, não me chamem agradável, melhor que me chamem de Mara. E a palavra Mara no hebraico significa amarga. Amarga, okay? Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Agora, por que Noemi diz isso? Então, para a gente entender por que Noemi responde assim para as mulheres, a gente precisa dar uma olhada no capítulo 1 de Ruth, ok? E eu não vou ler aqui com você o capítulo, eu vou contar aqui para você mais ou menos a história, certo? E depois nós vamos checando aí, você está com a Bíblia aberta, nós vamos checando alguns versículos aí da história. A questão na vida de Noemi começa quando uma grande fome assola a região lá onde ela morava, ok? A região de Judá. E aí, ela morava na cidade de Belém. A palavra Belém significa casa do alimento, ou casa do pão, né? E agora não tem pão em Belém, não tem alimento, não tem pão na padaria, não tem alimento no supermercado, está tudo vazio. Uma grande fome tomou conta do lugar. E aí o seu marido, que era um homem de posses, um homem muito bem de vida, ele resolve mudar da cidade, ele resolve ir para uma outra região, uma região que era fora da região de Judá, fora da região de Israel, chamada Moabe. E ele muda-se para Moabe então com a sua família, porque em Moabe a situação estava normal, né? Não estava faltando água, não tinha falta de energia, né? Então estava tudo normal, tinha, né, dinheiro e as coisas estavam acontecendo lá normalmente. E aí ele se muda para lá. Só que o texto não diz quanto tempo, né, isso acontece, mas fala que ele tem 2 filhos, o Malom e o Quilion, que vão com eles também, e depois de um determinado tempo, morando lá em Moabe, o marido de Noemi, que é o Elimeleque, falece, e ela fica viúva. Aí os filhos delas acabam se casando com mulheres moabitas, né? Um casa-se com a Ruth, né, que é a personagem que dá ali o nome, né, do livro, e outro casa-se com uma chamada Orfa. E eles ficam lá por 10 anos. Noemi fica por cerca de 10 anos morando em Moabe. Nesse período, acaba que os 2 filhos dela também morrem. E agora ela é uma estrangeira, numa terra estrangeira, com 2 noras, né? Ou seja, 3 viúvas. E naquela sociedade, uma mulher viúva era a mesma coisa que nada, né? Ou ela teria alguém que pudesse desposá-la, para que ela então tivesse recursos e condições para continuar vivendo a vida, ou ela ia se prostituir, se tornar uma prostituta para ter o que comer, ou ela se tornaria uma pedinte. Não tinha outra alternativa. Nesse ínter, depois da morte dos seus filhos, a Noemi ouve que Deus volta a abençoar a Israel, e que agora havia recursos novamente na sua terra. E aí ela resolve voltar para casa, porque é melhor ser viúva na minha terra do que ser viúva numa terra estrangeira. E aí as noras resolvem ir com ela. Nós também vamos com você. Olha aí, hein, noras. E era uma sogra que tinha uma relação com as noras como filha. Então as noras vão com ela. E na viagem, aqui o texto bíblico não deixa isso dessa forma, eu imagino, mas na viagem, porque elas vão junto, elas saem de viagem, eu imagino que Noemi começou a pensar o seguinte: espera aí, não vai dar certo esse negócio, porque eu sou viúva numa terra estrangeira, e é ruim, é melhor eu ser viúva na minha terra,
Porque lá pelo menos eu tenho parentes, eu conheço as leis, né, e tudo mais. Agora, elas são moabitas e viúvas, elas vão comigo para a minha terra, então elas vão ser viúvas na minha terra. Ou seja, a situação vai ser a mesma. Então, no meio do caminho, a Noemi diz para as suas noras: minhas filhas, voltem para casa, não tem sentido vocês irem comigo. Eu já estou numa idade que eu provavelmente não vou casar mais, eu não tenho outros filhos que ficaram lá para que eu possa desposar vocês. Ainda que eu casasse e gerasse filhos imediatamente, vocês teriam que esperá-los crescerem para que então eles pudessem desposar vocês. Então o melhor é que vocês voltem para a casa dos seus pais e que vocês, que Deus abençoe vocês, que vocês consigam novos casamentos e vocês sejam felizes na casa dos seus maridos. E elas choram, abraçam a Noemi e falam que não vão, que elas gostam dela, que elas vão ficar com ela, mas a Noemi insiste com elas e a Orfa topa a parada, beija a sogra e volta. Mas a Ruth não. A Ruth resolve ficar com ela. E aí a Noemi vai embora e chega novamente na sua cidade natal, em Belém, que era uma vila, né? Chega em Belém. E aí se dá essa conversa, né? Onde eles falam: pô, é Noemi que voltou. E ela diz: não me chamem mais Noemi, me chamem de Mara. Essa colocação de Noemi mostra que Noemi alojou no seu coração a amargura. A situação da vida que ela vivenciou realmente era uma situação que gerava amargura. Mas a questão é que quando ela afirma: não me chamem mais Noemi, me chamem de Mara, ela não está lidando mais com a amargura como uma realidade ou um sentimento que está relacionado a uma situação que ela viveu. Ela está lidando com a amargura como o quadro de referência agora dela para com a vida. Eu sou uma pessoa amarga. Não me chame mais de Noemi, me chamem de amarga. E aí, quando a gente experimenta essa realidade, a amargura se torna a nossa referência, o nosso quadro de referência para a vida, a gente começa a ter alguns problemas. 3 problemas pelo menos a gente lida com essa situação. O primeiro é que a amargura, nessa dimensão, ela pode nos levar a uma visão errada de Deus. Veja, porque Noemi aloja a amargura do seu coração frente às situações que ela viveu. Ela começa a ter uma visão a respeito de Deus que não é de fato a visão de Deus, que não condiz de fato com quem Deus é. Quando ela está se despedindo das mulheres, das suas noras, e ela insiste com elas que elas voltem, e elas choram, abraçam e dizem assim: não, nós não vamos, nós vamos ficar com você. Ela diz assim para elas: não façam isso, não chorem, não fiquem tristes assim, porque se é ruim para vocês, e pior ainda é para mim. E por que é pior para ela? Veja o que ela diz em Ruth 1,13. Ela diz assim: para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Para mim, a despedida, a separação de vocês é pior. Vocês vão embora e vocês têm a possibilidade de encontrar maridos e começar a vida de novo, mas comigo não, porque o Senhor está contra mim. A minha vida agora é uma vida amarga. No capítulo 1, verso 21, quando ela diz para as mulheres não chamarem-na mais de Noemi, mas chamarem-na de Mara, ela diz assim: o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Olha só que coisa. Por que esse é o quadro de referência dela? Porque, como eu disse, no capítulo 1, quando a gente começa a ler a história dela, nos é dito: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Judá com sua mulher e os 2 filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Eles
tomaram uma decisão. Elimeleque tomou uma decisão diante de uma determinada circunstância na vida dele. E ele resolveu levar a sua família para a terra de Moabe. E quando ele vai para lá, ele tem riqueza, ele tem dinheiro, ele tem recursos. Ela vai para Moabe casada, mas ela volta de Moabe viúva. Ela vai para Moabe com 2 filhos. E ela volta para Moabe sem os dois, para Belém sem os 2 filhos. Ela vai com recursos, mas ela volta sem nada. Por quê? Porque as circunstâncias em Moabe se desenrolaram de uma maneira imprevisível. Não tem nada. As circunstâncias em Moabe não aconteceram dentro do cenário que Elimeleque havia imaginado ou havia planejado. Eles vão para Moabe com a ideia de que em Belém não tem comida, então vão para Moabe, que em Moabe a gente vai ter uma vida melhor. Mas aí o texto nos diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, depois de 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. E aí, o que Noemi faz? Ela olha para essa circunstância, ela olha para esse quadro, a partir da ideia de que aquilo está acontecendo porque Deus a está punindo. Mas a pergunta que a gente tem que fazer aqui é que as situações que estão acontecendo na vida de Noemi é punição de Deus ou consequências da vida? É Deus que está punindo Noemi porque ela saiu, Elimeleque saiu de Belém e foi para outro lugar, saiu da terra do pão, saiu no meio do povo de Israel e foi viver no meio do povo de Moabe. Então agora Deus a está castigando? Ou essas realidades aconteceram como uma consequência da vida? Veja, muito dos nossos sentimentos de amargura, que se transforma em raiz de amargura na nossa vida, e que faz com que a gente fique amargurado com Deus, é porque nós passamos a olhar para Deus e a termos uma visão de Deus que não tem nada a ver com aquilo que as Escrituras nos revelam a respeito dele. Veja, em nenhum lugar no texto de eu desafio você, são só 4 capítulos, você pode ler na sua casa, em nenhum lugar no texto de Ruth é dito que Deus fez isso. Mas essa é a interpretação de Noemi. Assim como acontece muitas e muitas vezes conosco. Nós fazemos escolhas, nós tomamos decisões, nós resolvemos agir de determinadas maneiras, e depois nós lidamos com situações que são consequentes à vida. E aí a gente olha para aquilo e a gente culpa Deus. A gente diz: Deus está contra mim, Deus não está me abençoando. Mas veja, a morte de alguém, a morte de Elimeleque, foi Deus se vingando de Noemi, Deus sendo contra Noemi, ou a morte de Elimeleque é uma consequência da vida? A morte é uma consequência da vida. Se nós vivemos, todos nós vivemos, todos nós estamos aqui essa manhã, estamos vivos. Dá um beliscão aí quem está do seu lado, vê se ele está vivo. Devagarinho, aí tem que ficar muito forte, se ligar. Certo? Está vivo? Doeu? Doeu? Veja, pode ficar muito assustado com o que eu vou falar para você, ok? Mas todos nós que estamos aqui, essa manhã, nesse momento, reunidos, ouvindo, conversando, contando, falando, e que nós estamos dizendo, estamos vivos, nenhum de nós aqui pode garantir que estará vivo amanhã. Nenhum de nós. Nós não gostamos de pensar a vida assim, e nem devemos. Porque senão nós vamos ter que tratar de outro assunto, que é síndrome do pânico, né? Ficar dentro de casa, você não sabe, protegido, né? É Deus que faz com que a gente não fique pensando a vida desse jeito: amanhã eu vou morrer. Okay? É a graça dele que faz com que a gente viva sempre acreditando que nós vamos ter um dia a mais. Mas o fato é que nenhum de nós aqui pode garantir com 100% de certeza que
que amanhã estará vivo. Então a morte, ela é uma consequência da vida, fruto da queda, mas consequência da nossa vida. Mas a maneira de Noemi olhar aquilo, porque ela estava sentindo dor da perda do seu marido, dos seus filhos, era a partir de uma ótica amarga. E quando a gente olha a vida a partir de uma ótica amarga, a gente tem a tendência de começar a perder a referência de quem Deus é. Clarice Lispector, ela faz essa seguinte colocação, que eu achei bem interessante: dor não tem nada a ver com amargura. Às vezes nós queremos desculpar a nossa amargura na dor que a gente está vivendo. Mas veja, dor é uma coisa, amargura é outra coisa. Dor é legítima, ok? Amargura, nesse sentido da raiz de amargura, né, é algo que nós já estamos cultivando. Ela continua dizendo assim: acho que tudo que acontece é feito para a gente aprender cada vez mais. É para ensinar a gente a viver. Desdobrável, cada dia mais rica de humanidade. Palavras sábias, né? Sábias. De uma mulher que não é cristã, mas que é cheia de sabedoria. A Bíblia nos diz que muitas vezes as circunstâncias, as consequências que nós lidamos na nossa vida e as circunstâncias da nossa vida fazem com que a gente tenha a tendência errada de culpar a Deus por aquilo que está acontecendo. Veja esse texto de Provérbios 19:3. Diz assim: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Uma outra consequência que acontece quando nós alojamos a amargura na nossa vida é que a amargura pode nos levar a perder a esperança para o futuro. Em Ruth 1:11, as mulheres, as noras, né, a Orfa ou Ofra, né, e a Ruth caminham com Noemi, e um dos argumentos que Noemi tenta usar para dissuadi-las de irem com ela de volta para Belém é esse aí. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Ela está com o seu coração totalmente tomado pela amargura, e isso rouba dela qualquer perspectiva em relação ao futuro. Ela olha o cenário e ela diz assim: não tem alternativa para o futuro. Não tem o que se fazer para o futuro. Isso que eu estou vivendo agora aqui é a realidade que vai ser a minha vida. O sentimento de amargura, ele pode roubar de nós essa perspectiva em relação à vida. Em relação a olharmos para frente. A amargura, ela pode nos fechar para aqueles que estão ao nosso redor e para as possibilidades diante de nós. Noemi, ela estava tão amargurada que ela perdeu uma referência que dentro da cultura dela, dentro da cultura judaica, existia como possibilidade para o seu futuro, inclusive para as suas noras, que é o conceito de resgatador. Eu vou te explicar. Na cultura judaica, na cultura israelita, lá no Antigo Testamento, Deus estabeleceu justamente para que as mulheres não ficassem desamparadas, que quando houvesse a ocorrência de uma mulher se tornar viúva e ela não tivesse filhos para cuidar dela, então o parente mais próximo, por lei, não é sugestão, é lei, era lei em Israel. Por lei, ele tinha que desposar a mulher.
para que o nome do irmão, que morreu, não ficasse sem continuidade. Então, ainda que ele não fosse casado oficialmente com ela, ele deveria ser responsável legalmente por aquela mulher, e se ela não tivesse filhos, ou o cara, ou um filho dele, deveria gerar um filho para ela, pelo menos um filho, homem, para que ele pudesse levar adiante o nome da família. Noemi, ela está tão tomada de amargura que ela simplesmente não se lembra do conceito de resgatador. Ela não se lembra que ela tem parentes lá em Belém. Ela não se lembra da ideia de que não, eu posso não gerar filhos, mas eu posso voltar e as minhas noras irem comigo e alguém da minha família vai poder então desposá-la. Ambas, no caso, se fossem as duas. E aí, a continuidade da nossa família vai se dar, vai permanecer. Capítulo 2, versículo 1, mostra isso para a gente no livro de Ruth. O texto diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Veja que tem que ser parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, como Elimeleque era. Ele também era rico e era um dos líderes da cidade. Pertencia ao clã de Elimeleque, ou seja, ele era diretamente da família de Elimeleque. Um primo, talvez de primeiro grau, e chamava-se Boaz. Ou seja, havia resgatadores. Mas Noemi está tão enxafurdada de amargura que ela não consegue enxergar o seu futuro. Não consegue. E aí eu queria perguntar para você, quais são as possibilidades que estão ao seu redor? Haviam possibilidades ao redor de Noemi, mas ela não conseguia enxergar. Será que porventura essa não é uma realidade que de repente esteja acontecendo com você, hoje, essa manhã? Você olha para o seu casamento, você olha para o seu trabalho, você olha para a vida dos seus filhos, você olha para os seus relacionamentos, você olha para as circunstâncias, e você está tão tomada de amargura, que você não consegue ver possibilidades para o futuro. Você não consegue enxergar o que está ao seu redor. Você não consegue ver Boaz. Mas há ainda uma terceira circunstância, ou situação que pode ser gerada na nossa vida quando a gente aloja a amargura no nosso coração. Que é o fato da amargura nos manter presos ao passado. A amargura não só nos rouba a perspectiva do futuro, como ela também pode nos manter amarrados no passado. Eu acho muito interessante essa colocação que Noemi faz no verso 21, quando ela está conversando com as amigas. Ela diz assim: de mãos cheias eu parti. Olha o passado aí. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? Não é interessante essa colocação, gente? Para pensar, onde é que Noemi está vivendo? Onde é que ela está vivendo? De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias eu retornei. Ela continua presa ao que aconteceu com ela. Olha, eu perdi tudo. A gente tinha. Puxa, a gente era feliz, não sabia. O que o Elimeleque tinha que inventar esse negócio de ir para Moabe? Agora eu voltei aqui, não tem mais nada. Mas eu já tive. Não consegue olhar ao redor, não consegue ter uma perspectiva do futuro. E seu coração fica preso ao passado. Ela não consegue viver o presente. E se você não consegue viver no presente,
você realmente não consegue dimensionar o futuro. Preste atenção nisso. Se você não consegue viver no presente, você realmente não consegue dimensionar o futuro. Se o seu coração fica preso na sua história passada, se você fica preso ao casamento que não deu certo, se você fica preso à traição que aconteceu, se você fica preso ao negócio que não foi bem sucedido, se você fica preso à frustração de um amigo que te apunhalou, se você fica preso, se você fica vivendo, revivendo e revivendo e revivendo essas realidades, significa que você está lá no passado. E se você está no passado, você não está vivendo no presente. E se você não vive o presente, você não consegue dimensionar o futuro. Então, a minha pergunta para você agora é essa: onde é que você vive? Aonde é que você vive? Gente como a gente. Será que essa manhã não é uma manhã para você dar um basta nisso? Para você falar, não, eu não vou mais viver no passado. Eu não vou viver mais naquilo que aconteceu. Não vou. Aconteceu. Mas eu estou aqui agora. E tem uma realidade na minha frente. Talvez essa manhã seja uma manhã onde o Espírito Santo de Deus quer romper essas cordas que mantêm o seu coração amarrado ao passado. E aí, a questão é como é que isso pode acontecer? Como é que nós podemos vencer a amargura? Se você ler o livro de Ruth, você vai ver que a história de Noemi, graças a Deus, não termina com o nome Mara. Há evangelho aqui. A boa notícia. A história de Noemi não termina com amargura. Porque Deus a cura. E como Deus curou a amargura de Noemi, é a mesma maneira que Ele pode curar a amargura no meu coração, no seu coração, na nossa vida. O que Deus fez? Primeiro, Ele nos leva a uma retomada da visão correta a respeito dele, a respeito de si. Deus nos cura retomando uma correta visão dele. Ruth capítulo 1, versículo 6, nos diz que Noemi recebe a notícia. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas noras para a sua terra. Noemi recebe a notícia de que Deus visitou seu povo. Deus favoreceu o seu povo. É isso que a motiva a voltar. Ela volta ainda com o seu coração cheio de amargura. Mas ela volta por causa da notícia de que o Deus que ela serve, o Deus que ela adora, o Deus que Elimeleque servia, o seu marido, é um Deus que favorece seu povo. E embora ela volte ainda com seu coração tomado por esse sentimento de amargura, na verdade, essa notícia já é a primeira etapa do trabalho de Deus no coração de Noemi. Levando a se lembrar, na verdade, de que o Deus de Israel é um Deus que vem ao nosso encontro. E aí, logo no capítulo 2, no versículo 20, quando Ruth, porque alguém precisava fazer alguma coisa, elas voltaram para casa, mas são viúvas, né? E lá, na nação de Israel, havia uma outra lei, além do resgatador, era uma lei que dizia que uma pessoa podia ser pobre, mas ela não deveria mendigar o pão. Então, como é que isso era resolvido? Havia uma lei estabelecida por Deus através de Moisés, que na época da colheita,
quando os trabalhadores iam colher as espigas e os grãos, aquilo que eles colhessem, que não caísse no bordão, não caísse na sacola, caísse fora, eles não podiam abaixar para pegar e botar de novo. Tinha que ficar lá para quem fosse pobre pegar e ter o que comer. E aí a Ruth, ela sai nessa condição de pobre. Fala, nós temos que comer. Eu não vou me prostituir. Então eu vou, é época de colheita, eu vou pegar grãos em algum campo. E aí o que acontece? Providência de Deus, a mão de Deus dirige Ruth justamente para o campo de Boaz, que é o primo do Elimeleque. E ela começa a recolher lá. E aí o Boaz fica sabendo quem ela é e dá um jeitinho dela poder recolher mais do que as outras. E ela chega em casa com a sacola cheia. E aí quando ela chega, a Noemi quer saber que campo é que ela foi pegar espiga, que deu, né, tanto recurso. Né? Ela fala, foi um tal de Boaz. Aí veja o que Noemi diz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor. Ele, Boaz. Agora olha como já mudaram as coisas no coração dela. Que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. O Deus que vem em visita ao seu povo. Primeira etapa. Agora a segunda etapa. O Senhor deixa de ser aquele que está contra ela. E se transforma naquele que é bondoso para com os vivos e para com os mortos. A primeira maneira da gente ter a amargura curada no nosso coração é nós, através da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus nos diz, daquilo que o Espírito Santo ministra ao nosso coração e à nossa mente, sobre quem Deus é, ser acolhido por nós. Segundo, nós somos curados cercando-se de pessoas que nos amem. Deus não deixa Noemi sozinha na sua amargura. A órfã vai embora, mas a Ruth permanece com ela. Quando Noemi insiste com Ruth para ela ir embora, vem uma das frases mais lindas, né? Que é usada em casamentos e tudo mais, né? Mas veja, não é a frase de um marido para uma esposa, tá? É a frase de uma nora para uma sogra. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Noemi está com o coração amarrado de amargura. Mas Deus coloca ao lado dela uma nora, uma pessoa que é capaz de amá-la profundamente. Você já teve essa experiência? É difícil amar os outros, não é verdade? E é mais difícil ainda amar gente amargurada. Você já tentou ficar do lado de uma pessoa amargurada com a vida? Ruth ficou. Ela ficou tanto que correu a história de como ela tratava a sogra. A ponto de quando ela está lá na via de Boaz, Boaz responder para ela, contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. Olha só, a atitude de amor de Ruth por Noemi foi um negócio tão fantástico que se transformou em evangelho. Começaram a contar isso para os outros. Ah, não é possível que tenha uma nora que gosta assim da sogra. Tem, você não conhece a Ruth, não? Lá no capítulo 4, no finzinho da história, veja o que as mulheres dizem para Noemi. As mulheres disseram a Noemi, o menino, porque Ruth tem um filho com Boaz, ela casa com Boaz e tem um filho com ele.
O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama. A nora que a ama, e agora que lhe é melhor do que 7 filhos. Nossa, eu acho que tem fila aí de mulher aí, querendo uma nora assim. Não é? Fantástico. Sabe como Deus cura a nossa amargura? Colocando gente do nosso lado que nos ama. Apesar da gente estar amargurado. Apesar da gente ser aqueles que, na fase de amargura, só sabe dizer assim, ó dia, ó céus, ó azar, ó... não vai dar certo. Não tem esperança. Mas tem alguém lá do seu lado, dizendo, ó, Ruth dizer assim para nós, ó, você fica aí sentada reclamando, enquanto eu vou ali pegar espiga para a gente ter alguma coisa para comer. Mas por fim, Deus cura-nos da nossa amargura, nos levando a conhecer o verdadeiro resgatador de Deus. Ruth 2:20, Noemi diz para Ruth sobre Boaz, aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Quando ela fica sabendo que Ruth colheu nas vinhas de Boaz e que ele a favoreceu, ela lembra do conceito de resgatador. Ela fala, opa, ele é nosso parente, ele é um dos nossos resgatadores. E aí ela orienta, veja, a esperança volta ao coração de Noemi. Aí ela já dá todas as dicas, né? Daquela mulher mais experiente, ela fala, presta atenção no que eu vou te falar. Toma um banho, um belo banho, arruma o cabelo. Faz uma maquiagem bonita, bota aí umas joias, põe a melhor roupa que você tiver, passa perfume e vai para a vinha de Boaz. É o fim da colheita. E depois que eles celebrarem, e todos se deitarem e ele for deitar, chegue-se junto a ele, descubra-lhes os pés e deite-se aos seus pés. Ele dirá a você o que fazer. E a Ruth faz exatamente o que Noemi diz. E o Boaz, que pela história parecia que era alguém assim, mais velho do que a Ruth, já era uma pessoa mais vivida, ele diz assim para Ruth, quando ele a vê dormindo aos seus pés, o que você está fazendo aqui? Ela fala, seja um dos nossos resgatadores. E ele diz, a sua atitude, a sua segunda atitude é mais nobre do que a primeira, porque você poderia buscar ser desposada por qualquer jovem, ou seja, ela não precisava pensar em Noemi, ela é moabita, ela não precisava pensar na sogra, ela podia falar, não, eu vou me virar, eu vou arrumar um namorado para mim, vou casar e vou tocar minha vida, mas não, ela não está pensando só nela, ela está pensando também em Noemi. E Boaz, então, se torna seu resgatador. Compra os campos de Elimeleque. Casa-se com Ruth. E lhe dá um filho. Que é aquele que na velhice de Noemi, iria sustentá-la. O texto em Ruth 4, 13 a 14 diz assim, Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. E a boa notícia para a gente é que Boaz, ou Obed, filho de Boaz, foi um resgatador circunstancial da vida de Noemi e de Ruth. Mas Deus providenciou para mim e para você um resgatador eterno. Jesus Cristo é o nosso supremo resgatador. Gálatas capítulo 1, verso 3 e 4 diz assim, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de resgatar
nos resgatar dessa presente era má, perversa, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. E mais para frente no texto de Gálatas, Paulo diz: Cristo nos redimiu, é a mesma palavra no original, nos resgatou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Uma pessoa, para ser resgatador da outra, ele precisava assumir as dívidas daquela pessoa, pagar as dívidas dela. É o que Boaz faz em favor de Noemi, em favor de Ruth. E é exatamente isso que Jesus Cristo fez em meu favor e em seu favor. Nós tínhamos uma dívida que não podíamos pagar, impagável. Uma dívida que, para ser paga, precisava ser paga com o nosso sangue, com a nossa morte eterna, porque nós nos rebelamos contra um Deus que é eterno. Mas aí Ele mesmo vem na vida de um ser humano chamado Jesus de Nazaré e vive como um ser humano, como eu e você. E aí Ele se torna o nosso resgatador. Ele se coloca diante do Pai e diz: eu vou resgatá-los dessa presente era de rebelião contra o Senhor. Eu vou resgatá-los da maldição, do pecado que está sobre eles. E Jesus faz isso dando a vida dele naquela cruz. E ressuscitando ao terceiro dia. E Ele está vivo. E assim como Obed, o filho de Boaz, podia ser o resgatador que traria segurança para Noemi na sua velhice, Jesus Cristo é o meu e o seu resgatador, que pode nos trazer segurança por toda a eternidade. Para que eu e você sejamos livres da amargura, nós precisamos confiar nesse resgatador. Podemos nos afundar em nossa amargura, ou, assim como Noemi, nós podemos ser restaurados pelo poder do Evangelho e da graça de Deus em Jesus Cristo. A história de Noemi termina dizendo: Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Você lembra da frase que ela usa para as suas noras? Poderia eu ter um filho novamente? Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. A palavra no hebraico aí para cuidar é a ideia de adoção. Ela passou a cuidar dele como mãe. Como se fosse a mãe. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. Não Mara. Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi, que é aquele que preconiza o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que viria futuramente na pessoa de Jesus Cristo e seria aclamado como filho de Davi. Quero orar com você essa manhã. Vamos ficar em pé. Eu creio que essa é uma manhã onde o Espírito Santo de Deus está trazendo cura para os nossos corações. Cura para a sua vida.
Se o seu coração tem estado tomado, muitas vezes desse sentimento de amargura, às vezes amargura com você mesmo, às vezes amargura com alguma situação relacionada à vida, a alguém. Se você reconhece essa manhã que, ao olhar para você, ao olhar para as suas circunstâncias, às vezes para o seu casamento, ou seja lá para que área for da sua vida, você se vê preso no passado. Eu creio que essa manhã é uma manhã que o Espírito Santo de Deus está quebrando cordas aqui. E Ele está trazendo a possibilidade da gente sair dessa manhã daqui tendo o nosso nome celebrado. Noemi. Queria chamar o pessoal da música aqui. E eu quero, enquanto eles cantam essa canção aí, né? Eu te amarei, né? Eu quero convidar você que está experimentando essa manhã, essa libertação de Deus no seu coração, essa restauração do Senhor no seu coração, a vir aqui para frente para a gente poder orar juntos. Eu queria dar a Carmen, pessoal, se tem mais alguém do Ministério de Oração para vir aqui para frente, aqui em cima, os presbíteros também devem vir aqui para cima para a gente estender as mãos. Continua gravando? E você saia, não tenha medo, não tenha vergonha, ninguém está aqui para te julgar, ninguém está aqui para te falar nada, ficar pensando em qualquer coisa. Não perca aquilo que Deus está fazendo no seu coração. Talvez você diga assim, bom, mas Deus está fazendo no meu coração, então se Ele está fazendo, eu preciso ir lá na frente. Na verdade, você não precisa vir aqui na frente, Deus pode fazer onde você está. Mas vir aqui na frente nos dá a possibilidade de participar daquilo que Deus está fazendo na sua vida, de abençoar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ok? Então venha para cá. Pode ficar mais perto aqui, por favor, as pessoas que ficaram no banho. É Espírito Santo de Deus, mais de ti, Senhor. Mais de ti. Mais, Senhor. Traz, o Senhor amado, o poder da tua cura, o poder da tua libertação, Senhor. Nós ouvimos a palavra do reino, a palavra do Evangelho. Nós pedimos, ó Deus, que o poder desse reino, o poder desse Evangelho, opere agora, Senhor, os corações desses amados irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Eu queria pedir para outras pessoas do Ministério de Oração, o Espera da Débora, ele é tudo que está acostumado com a administração, nos ajudar. Vem aqui, fica líderes, tá? Venha junto de pessoas que estão aqui na frente. Eu não gostaria que elas ficassem sozinhas, ok? Eu queria que você pudesse estar do lado de alguém, orar por alguém, colocar sua mão sobre a pessoa saber que você está. Eu tô maravilhoso no poder. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós abençoamos, ó Senhor amado, a tua obra, Pai. Sabemos que isso não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo, não tem nada a ver comigo, Senhor. Tem a ver com o Senhor, com o teu governo, com o teu reino, com o teu amor, com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia. Então, Jesus, nós oramos, nós abençoamos, ó Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo aqui. Derrama-se. Que essa manhã seja uma manhã de libertação. Pessoas que estão, Senhor, dos seus corações amarrados no passado, presos no passado. Que essa manhã elas sejam libertadas, ó Senhor. Elas consigam viver o presente, para que elas consigam ter perspectivas no futuro, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que a visão, Senhor Deus, distorcida a respeito de quem Tu és, a respeito do Seu amor, a respeito do Seu cuidado, da Sua graça, que pode ser gerado, Deus, no coração de pessoas aqui, por causa de circunstâncias que viveram, que estão vivendo,
e que tem gerado amargura, seja o Senhor Deus restaurado. Que o Espírito Santo dê, ó Deus, a cada um aqui a visão verdadeira de quem Tu és, esse Deus amoroso que vem ao encontro, Senhor, de nossas necessidades. O Deus que volta a Belém para abençoar a casa do pão, para que haja pão ali. O Deus que é o nosso resgatador, aquele que veio para nos resgatar, o Senhor, da mais terrível realidade. O Deus que nos resgatou da realidade do pecado, da morte, das trevas, é o mesmo Deus que pode nos resgatar da realidade da amargura. Que essa seja uma manhã assim, Senhor, uma manhã de cura, uma manhã de libertação, uma manhã de restauração emocional, Senhor, espiritual, Pai amado. Para cada um daqueles que estão reconhecendo que necessitam disso, nas suas vidas, nas suas histórias, Senhor. Nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, por Tua presença em nós. Senhor, livra-nos de toda amargura. Livra-nos de toda raiz de amargura, Senhor, gerada pelas circunstâncias, situações, que nós, como diz a Tua palavra, que a gente jogue fora rapidamente a amargura, Senhor. E que um novo tempo, um novo momento de restauração, de renovação se inicie essa manhã na vida de cada pessoa que está aqui fazendo isso, em casamentos, em relacionamentos, no contexto da vida profissional, onde esteja essa realidade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e a Ti nós damos toda a honra, toda a glória. E a Ti, ó nosso grande resgatador, nós queremos dizer que continuaremos Te amando por toda a eternidade. Vamos encerrar cantando essa canção. Enquanto nós cantamos, você pode ou continuar orando, ou abraçando aí as pessoas e abençoando aquilo que o Pai fez na vida delas. Enquanto isso, você vai retornando.